Oi pessoal, tudo bem? Na aula de hoje nós vamos falar sobre o ciclo biogeoquímico do nitrogênio. O nitrogênio é um elemento químico que nós encontramos na atmosfera como nitrogênio molecular, que é o gás nitrogênio, o N2. Ele é o gás mais abundante na nossa atmosfera, porém os seres vivos não conseguem utilizar esse nitrogênio molecular no formato que ele está. Mas nós necessitamos, tanto os animais quanto os vegetais, do nitrogênio em outro tipo de composto, que a gente fala de compostos nitrogenados, para que eles estejam aí na nossa estrutura do DNA, do ATP, que é a molécula de energia, e também dos aminoácidos que produzem as proteínas. Então a gente vai ver como que funciona aí essa mudança desse nitrogênio molecular em outros compostos para que nós possamos adquirir através da cadeia alimentar. Então o nitrogênio, como eu já falei, ele é o gás mais abundante na atmosfera, cerca de 78% da nossa atmosfera é composta pelo gás nitrogênio, e as únicas formas da gente conseguir adquirir esse nitrogênio e utilizá-lo de algum jeito será através dos organismos que conseguem usar o nitrogênio molecular, que são as bactérias, cianobactérias e algumas espécies de fungos. Eles conseguem transformar esse gás nitrogênio em amônia. E aí depois a amônia ela vai ser passada a ser nitritos e nitratos e a gente consegue absorver. Então é através do ciclo do nitrogênio que a gente pode ver como esse gás vai ser absorvido e aproveitado nesse formato de nitritos, nitratos e também amônia. Olha só a porcentagem dos gases que compõem a atmosfera. 78% é de nitrogênio, 21% oxigênio, que a gente já viu o ciclo do oxigênio, e 1% de outros gases, como gás carbônico, os gases nobres e vapor de água. Com relação ao ciclo do nitrogênio, né? O nitrogênio ele está na nossa constituição química dos aminoácidos que vão produzir as proteínas. Ele pode ser encontrado também nos ossos das ácidos nucleicos, que são o nosso DNA e RNA, e no ATP, que é a molécula de energia que nós produzimos aí através da respiração celular no interior das mitocôndrias, que é a organela das nossas células. Então a gente vê o nitrogênio compondo a molécula do nosso DNA e também em alguns tipos, né, nos aminoácidos que vão posteriormente produzir proteínas para o nosso organismo. O ciclo do nitrogênio, ele se inicia quando bactérias conseguem fixar esse nitrogênio e elas vão transformar esse nitrogênio gasoso em amônia, nitritos e nitratos. Elas vivem nas raízes de plantas leguminosas, formando nódulos cheios de colônias de bactérias. Exemplos, o feijão, a ervilha, a lentilha, a soja são alguns exemplos de leguminosas que possuem em suas raízes essas bactérias importantes para o ciclo do nitrogênio. Então a gente encontra nas raízes desses legumes essas bactérias e através deles é que nós vamos adquirir esses compostos nitrogenados que já foram transformados nas raízes e aí o vegetal ele consegue absorver esses compostos. Esse tipo de relação entre essas bactérias fixadoras do gênero Rhizóbio, junto com essas plantas, consiste no mutualismo. Então, esse tipo aí de relação ela é harmônica, né? Em que o vegetal vai conseguir absorver esses nutrientes, né, do solo através das suas raízes, em contrapartida as bactérias têm um local ali, um ambiente protegido e recebem a matéria orgânica proveniente da fotossíntese que esses vegetais eles fazem. Então é uma relação que dá super certo, que enriquece o solo, que enriquece os nutrientes presentes no vegetal e todo mundo sai ganhando. Com relação aí ao ciclo, né, a parte dessa amônia que ela é encontrada no solo, ela é originada da fixação do nitrogênio. Então no processo em que vai ter a conversão do nitrogênio em amônia, que a gente chama de amonificação ou amonização, é realizado, é claro, por alguns organismos que são decompositores, como as bactérias, através de reações químicas que reduzem o nitrogênio nesses compostos aí por amonificação. Com relação às etapas que acontecem para o ciclo do nitrogênio. Então, tem primeiro a fixação do gás, que acontece pelas bactérias do gênero Rhizóbio, tal gás aí presente na atmosfera, no solo. Essas bactérias que estão ali nas raízes dos vegetais, elas fixam esse gás nitrogênio.
Aí vai ter o processo de amonização, que é o quê? A produção de amônia por meio da decomposição da matéria orgânica, que são bactérias decompositoras que fazem. Depois desse processo tem a nitrosação e a nitratação. A nitrosação e a nitratação correspondem ao processo de nitrificação. O que é isso? É a transformação de amônia em nitritos, né? Então a gente tem ali a oxidação da amônia, ela vai ser passada agora a ser nitrito, que ocorre pelas bactérias do gênero Nitrosomonas e os nitrosococos. E tem também a nitratação, que é a oxidação de nitrito em nitrato. Então, esse nitrito da nitrosação vai ser transformado em nitratos por bactérias do gênero Nitrobacter. E a nitrificação, que corresponde, então, a essas etapas, a nitrosação e a nitratação, são a conversão da amônia em nitrato, que vai envolver essa etapa aí que a gente tem a nitrosação, que é primeiro de amônia em nitritos, depois nós vamos ter a nitratação, que é nitritos em nitratos. Nessas etapas do ciclo do nitrogênio, vai ter a participação de bactérias que realizam várias transformações químicas por processo que a gente chama de quimiossíntese. São bactérias quimiosintetizantes. E no final do ciclo, como a gente está falando de um ciclo onde vai ter a devolução do gás nitrogênio para a atmosfera, é exatamente o que a gente chama de desnitrificação. Então, é redução do nitrogênio mineral até ele voltar a ser o gás nitrogênio, o N2, que vai acontecer com bactérias chamadas desnitrificantes. Então, eles vão liberar o gás nitrogênio novamente para a atmosfera. Então, a gente tem a devolução desse gás molecular para a atmosfera, por isso que a gente fala de ciclos. Então, olha só, aqui a gente tem a bactéria, né, a leguminosa. Nas suas raízes vão ter as bactérias do gênero Rhizobium, que fazem a fixação do gás nitrogênio. E depois vai ter o procedimento de transformação de amônia em nitritos em nitratos, que acontece por bactérias chamadas, né, de bactérias decompositoras. Depois disso, a gente tem aí a devolução desse gás nitrogênio, depois de todos esses compostos, através de bactérias que a gente chama de desnitrificantes. Então, ela vai reduzir os nitritos e nitratos em gás nitrogênio que retorna para a atmosfera. Existem dois processos que a agricultura pode fazer com relação ao ciclo do nitrogênio para deixar esses compostos nitrogenados a amônia no solo, que é o processo de rotação de culturas, que é um mecanismo em que há uma alternação de espécies de leguminosas no plantio. Então, ora vai ser uma leguminosa, depois vai ser outra, que também vão ter nas suas raízes essas bactérias capazes de fixar o nitrogênio. E tem o processo de adubação verde também, que é exatamente o processo em que vão se plantar leguminosas no solo, aumentando o nível desses compostos nitrogenados por conta dessa associação simbiótica e a fertilidade. Essa prática agrícola, ela é aplicada em culturas que não vai ter aí a utilização de rotação de culturas, né? Onde que a gente não se tem essa modificação sempre de qual é o tipo, qual é a espécie de leguminosas presentes ali. Então, é uma lavoura que fica mais perene por um longo tempo, então não se tem aí tantas modificações. Então, coloquem essa técnica de adubação verde para deixar sempre o solo rico em nutrientes. As bactérias, então, como eu falei, que participam do ciclo do nitrogênio, elas vão realizar as suas transformações através do processo que nós chamamos de quimiossíntese. Tá legal? Se tiver alguma dúvida, escreve aí pra Pro. Um beijo!